Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo a esta edição do Redação Hit de sábado. Eu sou Tabata Porte e te mantenho muito bem informado com as principais notícias da semana. A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia divulgou os números de mortes no trânsito do ano passado. O estado registrou o maior aumento de óbitos em 25 anos. Em apoio à campanha Maio Amarelo de conscientização no trânsito, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEI, divulgou números alarmantes quanto às mortes no trânsito em 2024. De acordo com a SEI, foram 2.993 mortes em acidentes de transportes terrestres, ou seja, por dia, em média, 8 pessoas morreram no estado da Bahia devido a esses acidentes de trânsito. Um aumento de 5,1% em relação a 2023. Esse é o maior número de mortes em acidentes de trânsito em 25 anos aqui no estado. Os dados levantados pela SEI mostraram que, de 2000 a 2024, na Bahia, foram 50 mil mortes de acidentes de trânsito. Além disso, conforme a pasta, os acidentes também resultaram na internação de 15.809 pessoas no Sistema Único de Saúde. Deste número, 195 resultaram em óbitos. De acordo com os números, metade dos óbitos da Bahia no ano de 2024 ocorreram em via pública. Homens representaram 80% das vítimas fatais e 23% das mortes ocorreram entre pessoas com idades entre 35 e 44 anos. De acordo ainda com a SEI, 14% das mortes ocorreram com pedestres, 39% com motociclistas, outros 39,6% com ocupantes de veículos e os outros 7,4% restantes com ciclistas, ocupantes de ônibus ou triciclo. Um balanço divulgado pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, ainda mostrou que o número de vítimas de acidentes com motocicletas no estado internadas na Bahia em 2024 chegou a 12.888 pessoas. Segundo os registros, foram contabilizadas 5.949 vítimas em 2014, uma diferença de 117% em relação a esses 2 anos, um aumento. Especialistas apontam que esse aumento pode estar atrelado ao crescimento também nas vendas das motocicletas aqui no estado. E o Ministério da Educação mudou as regras para o ensino à distância e proíbe cursos 100% online para medicina, direito, psicologia e odontologia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que estabelece novas diretrizes para a educação à distância, a famosa sigla EAD no Brasil. As mudanças proíbem cursos de graduação que são 100% online, exigindo pelo menos 20% da carga horária presencial. O decreto determina que os cursos de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia devem ser exclusivamente 100% presenciais. Para outras áreas da saúde e licenciaturas, a carga horária à distância não pode ultrapassar 50%, sendo que 30% deve ser presencial. Além disso, as aulas presenciais terão um limite de 70 alunos por turma. O objetivo é melhorar a qualidade da educação oferecida nessa modalidade. Os polos de ensino à distância também deverão atender os critérios técnicos, garantindo infraestrutura adequada, como laboratórios e ambientes de estudo. Será criado o cargo de mediador pedagógico, com o objetivo de apoiar o processo de aprendizagem dos alunos. Esses profissionais devem ter formação acadêmica compatível com o conteúdo do curso e o vínculo formal com a instituição de ensino superior. Já a função de tutor será limitada a tarefas administrativas. Essas medidas visam garantir que a educação à distância no Brasil mantenha padrões de qualidade e que os alunos tenham acesso a uma formação mais completa e interativa. Agora, será considerada presencial apenas a atividade realizada com a presença física e simultânea de estudantes e docentes ou outros profissionais responsáveis no mesmo local e horário. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, o ensino à distância pode oferecer uma experiência rica,
desde que haja um compromisso com os processos de ensino e aprendizagem. Outra mudança significativa é a obrigatoriedade de pelo menos uma prova presencial por unidade curricular, com um peso maior na nota final. Estudantes já matriculados em cursos que passarão a ser proibidos pelo MEC poderão concluir suas graduações no formato EAD atualmente em vigor. As instituições de ensino terão um prazo de 2 anos para se adequar às novas regras. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente da República, governador e prefeito. Os cargos do Legislativo, como deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores, continuam inalterados, com a possibilidade de reeleição. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC que impede que quem ocupa um cargo no Poder Executivo, como presidente, governadores e prefeitos, possa se candidatar à disputa de um segundo mandato consecutivo, mesmo que o político tenha deixado o cargo 6 meses antes da eleição. Em troca, os mandatos desses cargos passarão a ser de 5 anos, em vez dos atuais 4 anos. Os cargos do Legislativo, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores continuam com a possibilidade de reeleição. Ao mesmo tempo, a duração dos mandatos também passará para 5 anos. Assim, as legislaturas do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais passam a ter duração de 5 anos e não mais de 4 anos. Já a proposta para os senadores passaria inicialmente de 8 para 10 anos de mandato. Além disso, a PEC extingue a alternância de eleições para o Senado, determinando que todos os 81 senadores sejam eleitos no mesmo pleito a partir de 2039. A PEC também unifica as datas de todas as eleições, ou seja, todas deverão acontecer juntas a cada 5 anos. Isso acontecerá a partir de 2034. Hoje, as eleições ocorrem a cada 2 anos, alternadamente entre eleições municipais e eleições gerais, que engloba a esfera estadual e federal. E a Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o projeto de lei que reajusta os salários de várias categorias dos servidores públicos federais. O projeto agora segue para o Senado Federal. Com impacto de 17,9 bilhões em 2025 e de 8,5 bilhões em 2026, os reajustes diferenciados por categorias cumprem acordos acertados com as diversas categorias de servidores no ano passado. Para as categorias sem acordo ou sem negociação, o texto prevê aumento de 9% em 2025 e de 9% em 2026. Por causa do atraso na aprovação do orçamento deste ano, o reajuste começou a ser pago em maio, de forma retroativa a janeiro. No entanto, o Congresso corre contra o tempo para aprovar o projeto porque a medida provisória que originou o projeto de lei perde a validade em 2 de junho. No fim do ano passado, o governo publicou a medida provisória, com os reajustes e a reestruturação de carreiras no serviço público. Mas em abril, o texto foi transformado em projeto de lei em regime de urgência por um impasse entre a Câmara e o Senado na tramitação de MPs. Diante da pressão de várias categorias e da falta de acordo, a Câmara decidiu deixar parte da reestruturação de carreiras para a reforma administrativa. Somente as reestruturações que constam do texto original foram aprovadas, mas as sugestões incluídas durante a tramitação na Casa ficaram para o grupo de trabalho. Os deputados rejeitaram cerca de 60 emendas, mas aprovaram uma que evitou a inclusão de 27 carreiras ou plano de cargos no sistema de desenvolvimento, que unifica as regras para incorporar gratificações com base em avaliações de desempenho. Com 45 dias para apresentar uma proposta e um representante de cada partido, o grupo de trabalho da reforma administrativa vai discutir progressão funcional, enquadramentos, alterações de nomenclatura de cargos, concessões de outros reajustes e a criação de carreiras não previstas no texto original. O número de nascimentos de bebês no Brasil caiu pelo 5º ano seguido. Além disso, os casais estão optando por ter os filhos cada vez mais tarde. A reportagem é de Kátia Fantin, do Rio Grande do Sul.
O número de nascimentos no Brasil continua em queda. Pelo 5º ano seguido, o país registrou menos bebês nascendo. Em 2023, o recuo foi discreto, mas revela uma mudança profunda no nosso modo de viver. Aqui no Rio Grande do Sul, quase metade dos bebês nasceu de mães com 30 anos ou mais. Isso mostra que muitas mulheres estão adiando ou repensando o momento de formar uma família. São várias as razões: o custo de vida, o foco nos estudos, no trabalho e o acesso mais fácil aos métodos contraceptivos. Mas por trás dos números existe algo maior, um novo jeito de olhar para a vida e para o futuro. Cada nascimento é sinal de esperança, de continuidade. Quando eles diminuem, também é um sinal de alerta. Essa mudança convida a uma reflexão sobre o que estamos priorizando e sobre o papel da família na construção de um futuro mais equilibrado. O programa Voa Brasil atingiu a marca de 40 mil reservas feitas por beneficiários. Os dados foram divulgados na última terça pelo Ministério de Portos e Aeroportos. A iniciativa oferece passagens aéreas de até R$ 200 para os aposentados do INSS que nunca utilizaram o transporte aéreo ou para quem está há 12 meses sem utilizá-lo. Os principais destinos dos aposentados ao longo dos últimos quase 10 meses estão concentrados nas regiões Sudeste e Nordeste. Já a cidade de São Paulo lidera a relação seguida pelo Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. E veja a seguir, Correios começam a atender aposentados e beneficiários do INSS vítimas de fraude. Todos os detalhes você confere no próximo bloco. E o Redação Hit está de volta com as principais notícias. O Brasil enfrentou uma das piores temporadas de incêndios florestais no ano passado. E pela primeira vez, desde o início das medições, os incêndios e não a agropecuária foram a principal causa da perda de florestas tropicais em todo o mundo. Segundo dados divulgados pelo Global Forest Watch, iniciativa que pertence a um instituto americano focado na monitoria de recursos naturais, em 2024, o Brasil registrou a pior temporada de incêndios florestais das últimas 7 décadas, atingindo números inéditos. No levantamento foi apontado que mais de 2/3 da perda da floresta primária no país foram causados por queimadas alimentadas por uma das piores secas já registradas. De acordo com os pesquisadores, essa é a primeira vez desde que o monitoramento começou em 2002 que os incêndios superaram a agropecuária como principal causa de supressão de florestas tropicais no mundo, causando praticamente a metade de toda a destruição mapeada. Outras causas também registraram aumentos expressivos, com destaque para a exploração de soja e a criação de gado. Se analisados todos os biomas brasileiros, dados apontam que a Amazônia registrou a maior perda de cobertura arbórea desde 2016. Outros países da América Latina também chamaram a atenção pela perda da floresta primária. Na Bolívia, por exemplo, a devastação disparou em 200% no período analisado, com a perda de cerca de 1,5 milhão de hectares, ficando atrás apenas do Brasil em área desmatada. Já na Colômbia, a perda de vegetação primária aumentou em quase 50%. Entretanto, seguindo um caminho diferente de boa parte dos países da região, os incêndios não foram a principal causa.
A partir do dia 30 de maio, aposentados e pensionistas que foram vítimas dos descontos irregulares do INSS poderão solicitar o reembolso também pelos Correios. É uma opção adicional, visto que as agências próprias do INSS estão sobrecarregadas. Devem ser atendidos principalmente os segurados que têm dificuldade em acessar a internet. Até agora, o telefone 135 e o aplicativo oficial Meu INSS são os únicos canais utilizados para informar sobre os descontos indevidos e também fazer a solicitação de reembolso. 1.700.000 aposentados e pensionistas já pediram a indenização. Os Correios devem receber na próxima terça-feira um sistema eletrônico com informações dos beneficiários. E o Conselho Federal de Medicina mudou as regras para a realização de cirurgias bariátricas. Agora, pessoas com massa corporal menor e adolescentes também vão poder fazer o procedimento. O Conselho Federal de Medicina publicou as novas normas para a cirurgia bariátrica. Entre as principais mudanças estão a ampliação das recomendações para permitir que pessoas com índices de massa corpórea, o IMC, mais baixo e adolescentes possam fazer a cirurgia. A bariátrica é um tratamento para a obesidade e doenças relacionadas. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, entre 2020 e 2024, o Brasil realizou mais de 290 mil cirurgias. Entre as principais mudanças estão a redução do IMC mínimo para a cirurgia. Agora, pessoas com resultados entre 30 e 35 pontos para o índice já é considerado obesidade grau 1, passam a poder realizar o procedimento e sem a necessidade de tempo mínimo de convivência com a doença ou idade, além de inclusão de pacientes com diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares graves, entre outras doenças. Com a nova regra, adolescentes também podem ser atendidos. Pacientes a partir de 14 anos podem fazer a cirurgia caso estejam em um quadro grave da doença com um IMC acima de 40. Adolescentes a partir de 16 anos serão exigidos os mesmos critérios dos adultos. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica avalia que a mudança é um avanço para o tratamento da obesidade no início da vida adulta e afirma que as cirurgias não afetam o desenvolvimento nessa fase da adolescência. E falando ainda de saúde, o número de internações por inflamações intestinais cresceu 61% em 10 anos no Brasil. Diante disso, a campanha Maio Roxo foi criada para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e detecção das doenças. A reportagem é de Felipe Takahashi. Dor abdominal persistente, diarreia crônica, perda de peso e fadiga, sintomas que podem passar despercebidos e muitas vezes são confundidos com um mal-estar comum. O que muita gente não sabe é que esses são os principais sintomas para as doenças inflamatórias intestinais. No Brasil, um levantamento da Federação Brasileira de Gastroenterologia, divulgado em abril deste ano, mostra que mais de 200 mil brasileiros convivem com a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, principais enfermidades que se encaixam no conceito de doenças inflamatórias intestinais. Diante do cenário alarmante, a campanha Maio Roxo foi criada para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado dessas condições. Segundo uma pesquisa publicada pela revista The Lancet, o número de casos tem crescido no Brasil, com um aumento de 15% ao ano. Apesar da incidência, esse especialista explica que é possível se prevenir dessas doenças, que estão ligadas diretamente a hábitos do dia a dia. A causa das doenças inflamatórias intestinais ainda não é muito concreta, é multifatorial. Então a gente sabe até hoje que algumas coisas a gente pode prevenir. O que seria isso? Dieta. Então a gente tem uma dieta equilibrada, uma dieta com alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes e evitarmos ao máximo alimentos ultraprocessados. Também tabagismo. O tabagismo ele é péssimo para o nosso intestino, então o fato de diminuir ou cessar o tabagismo seria o ideal. A prática de atividades físicas como uma função anti-inflamatória e evitar o uso abusivo de anti-inflamatórios ou antibióticos. Essas são as medidas gerais que podemos tentar prevenir a doença inflamatória intestinal.
A doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica do trato gastrointestinal que afeta principalmente o intestino delgado e o intestino grosso, mas pode afetar qualquer parte do trato digestivo. Enquanto a retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal crônica que afeta o intestino grosso, especialmente o reto e o cólon, causando inflamação e úlceras no revestimento interno do órgão. Segundo o médico, pacientes diagnosticados com doenças inflamatórias intestinais têm maior risco de desenvolver câncer coloretal, especialmente com a evolução crônica da doença. Por se tratar de uma doença inflamatória crônica e até o momento sem cura, o tratamento é crônico. E o tratamento geralmente é medicamentoso, no intuito de a gente controlar essa inflamação e o paciente entrar no que a gente chama em remissão, que é o controle da doença. E em alguns casos vai ser necessário complementar com o tratamento cirúrgico. Mas qual é o intuito? Ficarmos em remissão e o paciente ter qualidade de vida normal. Então, caso você sinta algum desses sintomas com frequência, procurar um especialista o quanto antes é fundamental para o tratamento precoce e, assim, garantir a qualidade de vida. Tem que se cuidar, viu? E agora a gente vai conhecer um pouquinho de uma cidade litorânea inglesa, Blackpool. Uma cidade costeira localizada no noroeste da Inglaterra, Blackpool fica no condado de Lancashire, às margens do Mar da Irlanda. Conhecida por seu papel histórico como um dos destinos turísticos mais populares do Reino Unido, especialmente durante a Era Vitoriana e ao longo do século XX, a cidade atrai milhões de visitantes todos os anos graças à sua combinação de atrações clássicas, cultura britânica e litoral animado. E vamos abrir a janela, então, para ver a movimentação neste momento em Blackpool. Algumas curiosidades é que essa cidade se destaca pelos marcos icônicos, como a Blackpool Tower, que é inspirada na Torre Eiffel. E ao fundo na imagem, lá no cantinho esquerdo, você confere um dos parques de diversões mais antigos e tradicionais da Europa. Outra atração popular por lá é a Iluminação de Blackpool, um espetáculo anual de luzes que transforma a cidade em um verdadeiro festival de cores no outono. Além do turismo, a cidade também possui uma cena cultural vibrante, com teatros históricos e também muitas exposições e lugares maravilhosos para se visitar. E assim a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você.